tive um imprevisto aqui, né? Voltando. Então, a emoção tóxica são sentimentos ruins que nós temos, angústia, medo, crítica, raiva, e a gente reage sempre causando por algum impulso e causando algum dano a alguém. Então, vamos lá. Nós falamos que a emoção tóxica vem tanto por coisas da infância, então sentimentos que você teve, coisas que você viveu e gerou um drive muito errado, e isso vai desenvolvendo ao longo da sua vida, e você instala um drive, por exemplo, de rejeição, que é um sentimento tóxico, uma emoção tóxica. E você, então, agora tem uma visão de mundo totalmente distorcida. Tudo que vê, você vê rejeição ou abandono. Então, é por sentimentos, acontecimentos da infância, fatos, mas também pela convivência com pessoas que têm comportamentos tóxicos. Então, emoções tóxicas, pessoas fofoqueiras, pessoas mentirosas. Com o passar do tempo, você começa a se comportar parecido, que a gente chama de contágio social. Então, quando você vai vendo, você vê que vem da infância, vem de convivência, vem de pessoas, vem de atmosferas. Mas você tem como gerenciar a emoção, não. A emoção você vai sentir, mas o seu comportamento, como você vai reagir diante daquele gatilho que foi acionado, ok? Então, por exemplo, eu estava falando que eu tinha muita crítica com os outros, mas eu percebi que a crítica com os outros era porque eu era muito crítica comigo. Então, a primeira pessoa que você se prejudica, na verdade, com a emoção tóxica é você mesmo. Quando você sente raiva, você prejudica alguém que você ama, então você depois se sente o quê? Um lixo. Você se autopune, você se culpa. E como é que pode também afetar você? Você pode gerenciar, por exemplo, por que você sentiu, fazendo perguntas, por que você sentiu essa emoção? Sentir raiva, mas por que veio essa raiva? Qual é a origem, qual é a raiz disso? E quando você vai parar para se perguntar, fazer um autoconhecimento, um autoquestionamento, você vai começar a observar que isso tudo vem ou porque você era muito criticado na infância, ou porque você ouviu uma palavra e o seu cérebro começa a liberar. O que ocorre quando você fica muito tempo agindo de uma forma emocionalmente tóxica? Você começa cada vez que você se comporta, seu cérebro liga aquilo no seu cérebro. Cérebro liga lá, os neurôniozinhos vai ligando, vai fortalecendo. E chega um momento que fica quase impossível de você se controlar. Qual é o primeiro ponto que você consegue neutralizar isso? A consciência. Então, quando você assume que você tem aquela emoção, você tá com 50% do caminho andado. Ou seja, você trouxe a consciência, pronto. É igual quando você corta um dedo. Já cortou o dedo com papel? Cara, é um cortezinho pequenininho, você nem mal vê aquilo. Mas o que acontece? Passa um tempinho, começa a arder. Quando o seu cérebro toma consciência de que cortou, você começa a sentir a dor. Quando sente a dor, o que acontece? Ele começa a mandar todos os organismozinhos do corpo para poder curar, estancar aquele sangue para poder curar. Assim também é quando você toma consciência sobre comportamentos errados, defeitos, emoções tóxicas. Você dá o poder do seu cérebro de ensinar você como poder curar aquilo e qual é a raiz daquilo. Então, você começa então com a consciência, você tem a consciência daquele comportamento tóxico, então você começa a se perguntar de onde que vem aquilo, qual a origem, e você começa a mergulhar dentro de si. Então, depois da consciência instalada, você começa a observar quando é que aquilo é acionado. Ou seja, quais são as vezes que você age com raiva, ou com medo, ou com crítica, ou com julgamento, ou com outras emoções tóxicas. Então, você começa a observar, primeiro, consciência. Segundo, como é e quando é que isso acontece. E você vai começar a investigar as suas próprias emoções antes de reagir. Dani, como que eu paro de reagir? Quanto mais consciência você tiver do sentimento que você tem, e com humildade, gente. Porque se você não reconhecer que você tem aquele sentimento, você nunca vai conseguir gerenciá-lo. Você assume controle quando você tem responsabilidade. Ou seja, você assume a autoridade quando você tem responsabilidade sobre algo. Toda vez que você puxa a responsabilidade para si, você começa a ter a autoridade para gerenciar aquilo. Então, quando você aceita que você tem um comportamento, por pior que seja, fofoca, ou você aceita que você tem aquele sentimento tóxico, aquela emoção tóxica, você começa a ter controle, autoridade sobre aquilo.
Uma vez fazendo isso, você começa a agir de forma oposta, intencionalmente. Então, consciência, depois se questionar e observar os momentos e situações em que esse gatilho é acionado, em que você começa a agir de forma tóxica, ou seja, você tem um impulso de reagir àquela emoção e começa depois por auto-perdão. Quando você tem uma emoção tóxica e você reage a ela de forma disfuncional, logo depois vem um arrependimento, uma autoculpa, uma autopunição. E aí começa a conversinha interna. Tá vendo? Olha, você fez de novo. E você começa a se denegrir, ou seja, sua autoimagem começa a ser distorcida, você começa a se inferiorizar e você começa a se punir. Aí você pede perdão, vai lá e faz de novo. E pede perdão, vai lá e faz de novo. Então, quanto mais consciência você tiver que você tem um comportamento disfuncional, a emoção tóxica, você começa a ter controle, então você começa a ter um auto-perdão, você tem que se perdoar por ter errado, pedir perdão a outra pessoa e perdoar quem desenvolveu aquele sentimento em você. Por que que eu, por exemplo, tinha um sentimento de rejeição muito absurdo? Porque eu me sentia rejeitada pela minha mãe quando era pequena. Significa que ela me rejeitava? Não. Mas eu me sentia assim. Era a minha visão de mundo. Quando eu tive consciência que eu me sentia assim, e eu comecei a me desenvolver e conhecer, eu comecei a ter autoridade sobre esse sentimento. Então, eu comecei a observar quando ele aparecia. Mas, gente, era o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, eu comecei a me comportar de forma contrária ao que aquela emoção desejava. Eu esperava que eu reagisse. E aí, aos poucos, ela foi, quanto menos acionada, menos força ela tinha. Quanto menos acionada, menos força ela tinha. Hoje, quase zero. Mas quase por quê? Porque volta e meia ainda vem um ímpeto e você respira fundo e vamos lá. Então, consciência, se questionar momentos em que aparece, quando acontece situações, gatilhos, ou seja, o que é que ativa essa emoção tóxica e depois auto-perdão e perdoar a outra pessoa. Ok? Esses são os 3 passos. 4, decisão. Uma vez consciente e sabendo quando é que essas coisas acontecem, agora é sua decisão de agir de forma diferente. Então você decide confrontar essa emoção e depois você começa a agir intencionalmente, que é o 5º ponto. Você começa a agir intencionalmente contra essa emoção. Então você começa a decidir ser diferente, então você começa a mergulhar dentro de si, a ler livros a respeito, assistir filme a respeito, e você começa a se encher de comportamentos contrários ao que essa emoção começa a despertar em você. Quanto mais você fizer a emoção contrária, agir de forma contrária à sua emoção, gerenciando o seu comportamento, menos força essa emoção terá sobre você. Quando você se perdoa, quando você perdoa a outra pessoa, isso começa a perder força sobre você. Então, quando passa por esses caminhos, você começa a ter mais força interna para confrontar essa emoção e agir de forma diferente, porque você tem consciência de que você tem. Então, quando alguém chegar para você e falar assim, você é muito não sei o quê, antes de reagir, pare e pense, será? Será que eu tenho realmente isso? Em alguma escala? E lembre sempre, gente, você só reconhece no outro aquilo que você tem em você. Isso é um drive poderosíssimo. Eu aprendi muito tempo atrás isso. Toda vez que você critica o outro, ou toda vez que você vê algo no outro, vai por mim. O seu cérebro já conhece aquela emoção. O seu cérebro já conhece aquele sentimento. Então ele vai reconhecer. Dani, mas eu falei que o outro é fofoqueiro. Fofoqueiro. Você pode ter alguma coisinha bem pequenininha disso. Mas você tem. Se você não tivesse, seu cérebro não reconheceria. Então, é uma forma de você se pesquisar também, é observar como você age com as outras pessoas. Ou seja, qual é a emoção que você fala que os outros têm. E aí você começa a ter um mapinha sobre quais são as emoções tóxicas que você tem. E uma vez com a consciência, começa o processo de libertação e cura na mente. E por que então, agora, mente e espírito? E agora eu vou falar no espírito. Toda semente plantada na terra, no mundo material, imediatamente é uma semente plantada no espiritual que cresce e gera frutos. No tempo espiritual não há tempo, na verdade, né? É Cronos e Kairos, lá não tem tempo, então tudo é imediato. Então, quando você se comporta com raiva aqui, você já plantou uma semente lá. E vai germinar, vai crescer e vai dar frutos. Então,
O maior beneficiado em começar a gerenciar suas próprias emoções é você mesmo. Porque você não tem aquela toxicidade dentro de você, de se punir, de se autopunir, e de se martirizar e de transformar sua autoimagem em algo ruim. 2, você aprende a perdoar as outras pessoas. 3, você começa a desligar no céu algo que você ligou na terra. Já viu aqueles filhos que eram extremamente desobedientes e tem um filho que é desobediente também? Bom, desobediência é desonra. Então, quando você é desobediente com o seu pai, você gera desonra. Quando você tem raiva do seu pai, você gera desonra. E o que acontece? Lá na frente, no mundo espiritual, isso já foi plantado. Isso volta. Plantio e colheita. Princípio da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, qual é a melhor forma de você ter gerenciamento sobre suas emoções? Vamos de novo? Consciência. Se questionar a respeito do quando essas emoções aparecem, para você descobrir como esses gatilhos são acionados. Terceiro, se perdoar e perdoar a pessoa que ativou o gatilho. Terceiro, você tem que tomar uma decisão de verdadeiramente agir diferente. E quarto, intencionalmente agir. Muitas pessoas falam assim, eu creio, eu tenho fé. Bom, se você crê, você age em direção àquilo que você crê. Então, se você acredita que você pode ser uma pessoa extraordinariamente melhor, você vai agir em direção a isso. E você tem alguém que mora dentro de você, que inclusive tem um fruto que se chama domínio próprio. Olha que poderoso. Você tem um ser que mora dentro de você e que um dos seus frutos é o domínio próprio. O domínio para gerenciar suas emoções, o domínio para controlar seus comportamentos, a sua língua, o domínio para poder mudar tudo o que você precisa mudar nessa terra. E com ele você tem toda a autoridade e poder. Toda a autoridade e poder, mas somente com ele. Então, quando você começa a desligar na mente esses comportamentos pela ausência, como que você cura uma emoção tóxica, um vício emocional? A abstinência. Então você para de alimentar esse comportamento, você para de agir de acordo com essa emoção tóxica, então ela perde força. Uma vez que isso acontece, você começa a desligar isso na sua mente. E então você começa a arrancar a semente do espiritual, com o auto-perdão e o perdão às outras pessoas. E você desliga isso no espiritual. Uma vez desligado no espiritual, o seu canal fica limpo para você receber todas as instruções divinas. E uma vez que as suas instruções divinas são acionadas, então agora você pode ter todo o governo e autoridade. Então, intencionalmente agindo para não reagir às emoções tóxicas. Se afastando de pessoas que alimentam. Dani, é minha mãe, é meu pai, é meu parente, mora comigo. Gerencie o contato. Ativou o gatilho? Sai de perto, só comunique em amor. Comunique sempre em amor. Gente, briguei com meu marido. Como faz? Gerencie em amor. Meu marido falou algo que me machucou. Ativou um gatilho em você. Uma coisa muito importante você saber. Quando alguém faz algo que te dói, isso fala mais sobre você do que a outra pessoa. Sabe por quê? Porque todo estímulo é neutro. Então, quando o outro se comporta, você começa a ter uma consciência daquele sentimento. Mas você só tem essa consciência se você quiser. Porque você pode se colocar como vítima e só culpar o outro. Mas se você tiver a sabedoria de pegar e olhar que tudo que o outro faz que te dói é a respeito de você, olha que poderoso. Você começa a se apropriar do controle da sua própria vida. Às vezes, Dani, o controle é de Deus. Sinceramente, com todo respeito. Vamos pensar sobre isso? Como que um avião funciona? Tem a torre de comando e tem um avião. A torre de comando manda sinais. Quem decide se o avião vai obedecer o comando ou não? O piloto. Certo? A mesma coisa é na sua vida. Deus dá os comandos, dá os sinais. Mostra quais são as suas emoções tóxicas que precisam ser restauradas, que precisam ser gerenciadas, que precisam mudar seus comportamentos, que precisam mudar. Quem decide se vai aceitar a correção ou não? Você. Quem tá com um controlezinho na mão para decidir se liga ou desliga a TV? Você. Então são as suas ações que vai dizer se o seu comportamento vai ser mais saudável. E aí eu vou mudar agora para uma questão de espírito. Se você está mais na frequência de Deus ou na frequência da oposição. E acredite, tudo que Deus quer
é nos afastar de tudo que é semente da oposição. Então, quanto mais consciência você tiver sobre o que precisa ser transformado dentro de você e humildade para reconhecer e agir em direção a mudar esse comportamento, ou seja, a emoção eu vou sentir, mas o comportamento eu vou mudar, a reação eu vou transformar com uma decisão minha e uma ação minha, não é do outro. Então, briguei com alguém fez algo que me machucou, pare e pense. O que está dentro de mim para reagir a esse sentimento, a esse comportamento? Olhe para si, porque tudo que o outro faz passa pelos seus filtros mentais e emocionais. Lembre, a alma é mente e emoção. Então passa pela sua mente, pelas suas memórias e passa pelas suas emoções. Então, você, uma vez tendo consciência, você consegue gerenciar isso, entende? E olha, quando você permite que a humildade entre para você aceitar que você tem um comportamento que precisa ser transformado, olha que poderoso. Você pede a ajuda de quem te conhece mais do que ninguém. Que é quem? Deus. Ele te fez. Ele sabe tudo que está dentro de você, que precisa ser transformado. Então, ele vem com poder e glória e ele vem e te ajuda a gerenciar aquilo. Mas se você chamar, se você quiser, se você autorizar. Por isso, Deus não está no controle. A sua vida é você que está, porque você decide obedecer ou não. Quantas vezes você já foi para a igreja, já viu o pastor falar sobre hipocrisia, sobre mentira, sobre falsidade? E quantas vezes você viu as pessoas ignorar? Sinais vêm. E eu tenho certeza, anote aí, num caderninho, num papel, quais são as emoções tóxicas que você tem. Raiva, ira, medo, angústia, ansiedade. Quais são? Pavor, pânico. Quais são os sentimentos, as emoções tóxicas que você tem? E agora, com consciência dessas emoções, pare e pensa. Quais são os momentos que essas emoções são acionadas? Com quais são as pessoas que acionam? Quais são as situações que você ativa? Que você reage? E quais são os seus comportamentos? Como que você reage a essas emoções? E agora, com consciência e sabendo os momentos, se perdoe. Sabe por quê? Porque quando você se perdoa e perdoa quem te magoou, você faz assim na mão do diabo, ó, dá licença, você não tem mais autoridade sobre a minha vida. É isso que você faz. E você se liberta daquela acusação. Então, depois disso, agora, com decisão, você intencionalmente age de forma diferente ao que você agiu até então. Por você, pelos outros e por todos à sua volta. Lembre sempre, você quer mudar o mundo? Comece por dentro de si. Uma pessoa uma vez falou assim pra mim, Dani, o coach é muito egoísta. Porque o coach, ele pensa só em si. Deixa eu te falar um segredo. Não tem como você amar o outro se você não se amar. Não tem como você encontrar valor no outro se você não vê valor em si. Não tem como você perdoar o outro se você não se perdoa. Não tem como você fazer absolutamente nada, ter paciência com o outro se você não tem paciência consigo. Então, quando você cura a tua alma, sua mente e sua emoção, e desliga do mundo espiritual, essa semente plantada lá, o que acontece? Você começa a traçar um caminho de liberdade. O que é liberdade? Não é fazer o que quer. Não é. Liberdade, ser livre, é mesmo querendo poder decidir não fazer. Porque quem só faz o que quer, muitas vezes, é totalmente manipulado e controlado pelo sentimento. Só reage, só age com impulso, só bebe, só fuma, só faz as coisas que quer. Mas pergunta se essa pessoa consegue não fazer. Se ela não consegue deixar de fazer algo, ela já é cativa. É cativo de uma mentira, é cativo de uma prisão espiritual, é cativo na mente, é cativo na emoção. Agora, livre mesmo é aquela pessoa que tem consciência de quem é e consegue decidir agir de forma diferente. E consegue controlar as próprias emoções, que é um fruto do espírito, que é o domínio próprio. Então, você quer ter domínio próprio, se encha do Espírito Santo. O Espírito Santo é a sua força na Terra. É a força de todo o universo na Terra. Então, vamos lá de novo? Vamos lá. Consciência. Já anotou aí?
Anotou quais são os sentimentos tóxicos que você tem, as emoções tóxicas? Anota aí. Consciência. Identificar quais são os momentos e situações, ok? Que isso acontece, como você se comporta, como você reage. Uma vez identificado isso, auto-perdão e perdão aos outros. E depois disso, decisão e ação intencional para mudar o comportamento. Lembrando sempre que a emoção você vai sentir. É inevitável. A pessoa grita com você, você vai querer se defender, você vai... Mas você decide, porque você tem um controle da sua vida e é direcionado pelo Espírito Santo a agir de forma diferente. Ok? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, que eu tenha acrescentado na vida de vocês. E lembre sempre, decida intencionalmente ser sempre a frequência de Deus. E longe da frequência da oposição. Porque isso é uma decisão nossa. Todos os dias. Todos os dias. E quanto mais cheio do Espírito você for, mais autoridade você vai ter sobre si mesmo. E principalmente para se blindar no mundo espiritual. A autoridade só vem com o Espírito Santo. Só. Então se encha. Eu desejo e profetizo liberdade e libertação para a vida de vocês. Quarta-feira que vem falaremos especificamente sobre algumas emoções tóxicas para ver a raiz, como age, como são plantadas. Então, se essa live falou no teu coração, compartilhe e vamos junto na quarta-feira que vem falar mais sobre gestão das emoções tóxicas e agora especificamente sobre algumas emoções que eu vi que é o mais geral, né? Que controla muito a nossa vida, ok? É isso, um beijo e até quarta-feira que vem.